Gerson jogou muita bola pelo Brasil ontem, hein? O mais importante, já tá voltando, junto com os outros jogadores que participaram da data FIFA, já treinam hoje. Quem jogou, treinos mais leves para ficar à disposição do Flamengo para o jogo contra o Fluminense. Pega a visão, segue o Lucão, que eu vou dar agora uma passagem sobre os próximos jogos do Flamengo, o cenário atual de partidas do Flamengo e que são muito importantes para a definição sobre o que o Flamengo vai fazer, a que o Flamengo vai brigar nesse finzinho de temporada, beleza? Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar sobre esses próximos jogos do Flamengo desse fim de temporada, sobre quão importantes eles são, o que o Flamengo precisa fazer para ainda brigar pelo título. A gente sabe que é vencer, mas dando alguns detalhes desses próximos jogos que podem ser chave para o Flamengo ter sucesso nesse finzinho de temporada com o Felipe Luiz. Começando a falar primeiro de Brasil, que ontem venceu de 4-0 o Peru, um jogo um pouquinho mais convincente. E convincente, com 4-0, claro, com 2 gols de Rafinha de pênalti, um gol do Andréas Pereira e um gol do Luiz Henrique. Mais um cara que eu quero destacar é o Gerson. Gerson, junto com o Bruno Guimarães, jogou muita bola no meio-campo e foi um dos responsáveis, com certeza, por esse bom desempenho do Brasil e deu uma outra cara jogando desde o início, outra cara no meio-campo, outro dinamismo no meio-campo, estava lá onipresente, jogou de uma forma muito parecida com a que ele joga no Flamengo e aí o Brasil foi muito bem, com muita colaboração do Gerson. Jogadores da data FIFA já estão de volta, já estão agora a caminho do Brasil, inclusive para treinar dessa tarde. O Gerson já estava no Brasil, né? O Gerson e o Fabrício Bruno, mas os jogadores das outras seleções já devem treinar hoje e provavelmente já podem participar do jogo contra o Fluminense amanhã às 8 da noite. Então, vamos falar agora aqui do Brasileirão. Flamengo em quarto lugar aqui com 51 pontos, atrás de Fortaleza com 55, Palmeiras com 57 e Botafogo com 60. Flamengo pega o Fluminense, que está em 16º com 30 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, tem 28 partidas contra 29 de Palmeiras, Fortaleza e Botafogo. Então, se o Flamengo vence o jogo que tem a menos, que é contra o Inter no dia 30 de outubro, o Flamengo já encostaria. E aí, dependendo de como forem os resultados até o dia 30, o Flamengo pode estar, inclusive, brigando lá em cima. Então, próximos jogos do Flamengo aqui. O Flamengo pega o Fluminense amanhã, quinta-feira. E aí, nessa rodada, os líderes têm jogos, inclusive um confronto direto no sábado, aliás, não é nessa rodada. Palmeiras e Fortaleza jogam no sábado, dia 26. E agora, no Flamengo e Fluminense, 8 da noite, a gente tem Fortaleza e Atlético Mineiro, jogo duro, Fortaleza em casa, mas contra o Atlético Mineiro, ou seja, tudo pode acontecer. Botafogo e Criciúma, então é difícil o Botafogo não vencer, apesar de ele ter jogadores voltando de data FIFA, mas o jogo é na sexta-feira. Então, é bem provável que os caras que jogaram agora pelo Brasil, o Almada pela Argentina, já joguem. E o Botafogo tem tudo para vencer o Criciúma. Palmeiras pega o Juventude fora de casa, mas é o Juventude que tem mostrado em alguns jogos até um bom futebol, mas o Palmeiras está numa fase legal e mesmo fora de casa é o favorito para vencer. Então, quem tem um potencial maior aí de se complicar e não vencer nessa rodada é o Fortaleza, mas é claro que as zebras sempre podem acontecer. Então, depois desse jogo contra o Fluminense, o Flamengo pega Corinthians no fim de semana, pela Copa do Brasil, jogo da volta da semifinal. Depois, Juventude em casa, no dia 26. Inter no jogo atrasado, em 30 de outubro. E aí, Fluminense e Juventude são jogos ganháveis. Os dois jogos em casa, jogos que o Flamengo consegue, pelo menos no papel, vencer. Esse jogo contra o Fluminense, inclusive, pelo que falaram, as vendas de ingressos estão
muito maiores para o lado do Flamengo, então a tendência é que o Flamengo tenha uma dominância de torcida nesse jogo. E aí, depois do jogo do Inter dia 30, o Flamengo tem Cruzeiro fora, Galo em casa, Cuiabá fora, Fortaleza fora, que aí é um jogo que pode ser aí também bem decisivo. O Inter, agora pelo retorno em casa, Criciúma fora e Vitória em casa no dia 8 de dezembro. Então, tem jogos complicados, mas se você comparar com a tabela dos outros times que estão na ponta, não é a pior, também pode não ser a melhor, mas são jogos em que o Flamengo, se tiver acertado, consegue ganhar uma boa parte desses jogos, e para mim existe total possibilidade do Flamengo brigar ainda por título. Só que esse jogo contra o Fluminense é chave, então se o Flamengo vencer esse jogo, ele continua podendo se considerar como candidato ao título. Agora, se não vence, aí já muda um pouquinho de figura, a gente já fica mais naquela questão de brigar pela Libertadores, garantir a fase de grupos da Libertadores, porque aí já tem uma tendência aí a não estar tão bem, assim, tão próximo dos líderes, já fica um pouquinho mais desgarrado, principalmente porque a tendência é o Botafogo vencer nessa rodada. Mas hoje era isso, fase chave, fase decisiva para o Flamengo decidir se vai brigar por Libertadores ou pelo título do Brasileiro. E é claro, fim de semana, domingo tá chegando, jogo mais do que polêmico, envolvendo a questão do Hugo Souza, envolvendo agora o Corinthians dizendo que não vai pagar os 500 mil pelo Hugo Souza, mas vai botar para jogar. Então ganha contornos ainda de mais rivalidade, de mais polêmica envolvendo esse Flamengo e Corinthians no domingo. Mais um jogo que vai ser muito interessante de ver, inclusive no campo. Tem as questões extracampo, mas no campo também vai ser muito interessante. Beleza? Então era isso pra hoje. Um abraço, boa quarta-feira aí pra todo mundo e até a próxima. Pega a visão, segue o Lucão. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!